Olá, aqui é o Lige e esse é o vídeo do sentimento extrovertido. Então a gente vai ver como o sentimento extrovertido se manifesta em todas as 16 personalidades, incluindo aquelas que não têm essa função como uma das suas funções de preferência, as funções conscientes. Então vamos entender um pouco do sentimento extrovertido. O sentimento extrovertido é uma função de julgamento. Então as funções de julgamento, elas querem chegar numa decisão final. As funções de julgamento se sentem bem quando elas sabem se posicionar a um certo tópico. Então, diferente das funções de percepção, que estão sempre querendo novas informações, então elas não decidem sobre as coisas, as funções de julgamento querem exatamente chegar nessa decisão final. E o sentimento extrovertido é uma função de julgamento baseado nos valores. Então o sentimento está preocupado com a importância das coisas. E como esse é um julgamento extrovertido, o extrovertido está direcionado para o exterior, então ele tem um senso objetivo. Então o sentimento extrovertido é o que essa pessoa julga ser objetivamente importante para todas as pessoas. Comparando com outros julgamentos, por exemplo, o pensamento introvertido, que é o completo oposto do sentimento extrovertido, o pensamento introvertido é um julgamento lógico baseado na subjetividade da pessoa. Então, tomar uma decisão com pensamento introvertido é basear na sua lógica interna. Então, o que essa pessoa julga ser subjetivamente lógico para ela. O sentimento introvertido também é um julgamento baseado em valores, assim como o sentimento extrovertido. Mas como essa função é introvertida, esses valores são internos. Então, o que é importante subjetivamente para a pessoa, o que em particular é importante para essa pessoa, o que ela acha de valor. Diferente do sentimento extrovertido, que é um julgamento de valor baseado nas outras pessoas. E o pensamento extrovertido, que também é uma função extrovertida, então tem a objetividade do sentimento extrovertido, o que as outras pessoas pensam, mas esse é um julgamento lógico. Então, para o pensamento extrovertido é o que essa pessoa julga objetivamente ter razão para todo mundo, ser lógico para todo mundo. Então, comparando os 4 tipos de julgamento, a gente tem um entendimento melhor do sentimento extrovertido. Agora vamos ver o sentimento extrovertido manifestado nas funções cognitivas dos 16 tipos de personalidade. Como função dominante, o sentimento extrovertido para o ENFJ e para o ESFJ. Então a função dominante é a função mais característica do tipo, é a função mais importante desse tipo, é a função que esse tipo está sempre querendo cumprir. Então para o ENFJ e para o ESFJ, o sentimento extrovertido é sempre o mais importante. É essa função que guia esses tipos de personalidade. Então para esses tipos, o mais importante no final das contas é o que coletivamente a gente consegue dizer ser de valor, ser importante. Então, inevitavelmente, os outros julgamentos, as outras maneiras de tomar decisão são inferiores porque eles não relevam essa importância objetiva dos valores. E o sentimento extrovertido é uma função que se flexibiliza para realizar o que está sendo pedido dele do exterior. Então eles são caracterizados como tipos empáticos, mas dependendo da situação eles podem não ser empáticos também. Então por causa dessas características, esses tipos se dão muito bem liderando um grupo, porque ele sabe coletivamente o que esse grupo quer e ele sabe se colocar como líder para conseguir aquilo que todos desejam. Então o sentimento extrovertido é uma função muito flexível dependendo do ambiente exterior, principalmente para esses tipos que têm essa função como dominante. O sentimento extrovertido como função auxiliar para o INFJ e para o ISFJ. Então na posição auxiliar, o sentimento extrovertido vai ajudar a função dominante desses tipos a cumprir esse papel. Então, no caso desses tipos, eles têm a percepção introvertida, uma função de organização como função dominante. Então, o sentimento extrovertido vai ser um auxílio para essa função, ajudando a tomar decisões. Então, muitas vezes, esses tipos vão tomar suas decisões baseado nesses valores sociais. Mas como função auxiliar, essa não é a maior prioridade desses tipos, e sim sua observação introvertida. Então, como tipos com a percepção dominante, eles preferem manter as suas portas abertas e não tomar uma decisão final. Mas quando necessário, o sentimento extrovertido vai ali ajudar eles a tomar essa decisão. O sentimento introvertido como função terciária para o ENTP e para o ESTP. Então, como função terciária para esses tipos, o sentimento extrovertido é a segunda função de decisão deles. Então, eles têm a preferência pelo pensamento introvertido como sua função auxiliar. Mas essa função está conectada com o sentimento extrovertido, então eles têm um bom
balanceamento nessas decisões. Então, mesmo que eles prefiram o seu pensamento introvertido para auxiliar na sua exploração com a sua função dominante, o sentimento extrovertido também é muito importante porque é a base social desse tipo. Então eles não têm uma preferência por essa coletividade, mas eles conseguem acessar, e isso é parte importante da sua personalidade. Eles não gostam necessariamente de se flexibilizar com o seu sentimento extrovertido, mas eles têm a possibilidade de fazer isso. Então, como função terciária, o sentimento extrovertido pode ser ativo ou não. E o sentimento extrovertido como função inferior, para o INTP e para o ISTP. Como função inferior, o sentimento extrovertido vai opor diretamente à função dominante desses tipos de personalidade, que é o pensamento introvertido. Então essa é uma função naturalmente ignorada por esses tipos, porque focar no sentimento extrovertido vai tirar diretamente da sua função dominante de pensamento introvertido. Mas ainda assim é uma parte importante da sua estrutura cognitiva. Por esses serem tipos introvertidos e essa ser uma função extrovertida, focada nos outros e por cima inferior, eles podem ter uma grande dificuldade de enxergar esses valores externos. Ou muitas vezes não entender por que eles são importantes. Porque a maneira de ver as coisas desses tipos de personalidade é sempre com uma lente lógica do pensamento introvertido. Então o sentimento extrovertido é pouco acessível conscientemente para esses tipos. Mas essas funções, como são conectadas, se afetam diretamente. Esse julgamento externo do sentimento extrovertido afeta o pensamento introvertido e a maneira que o pensamento usa sua lógica afeta o sentimento extrovertido. Agora vamos falar das funções sombra e o sentimento extrovertido nas funções sombra. Os tipos de personalidade que não têm o sentimento extrovertido nas suas funções conscientes. Então as funções sombra são as funções que não fazem parte do consciente da personalidade. Então, por exemplo, um ISFP, que tem o sentimento introvertido como função dominante e não tem o sentimento extrovertido nas suas funções conscientes, o sentimento extrovertido vai estar nas funções sombra desse tipo. E as funções sombra, o ego não está envolvido como ele está nas funções conscientes. Então não tem essa identificação com as funções que estão na sombra. As funções sombra não são nem priorizadas, nem conscientes, mas mesmo assim fazem parte do total cognitivo das personalidades. Então, para descobrir as funções sombra de um tipo de personalidade, é só você trocar a atitude das funções cognitivas. Então, por exemplo, um ENFJ que tem as funções FE, NI, SE e TI, a sua sombra, invertendo as atitudes, vai ser FI, NE, SI e TE, que são as funções do INFP. O sentimento extrovertido como função de oposição no INFP e no ISFP. Para esses tipos que têm a função dominante do sentimento introvertido, essa função é um completo oposto ponto de vista disso. O sentimento introvertido está preocupado com o que essa pessoa sente, e o sentimento extrovertido, o que as outras pessoas sentem. Então, completamente opõe essa perspectiva do sentimento introvertido. Então, principalmente no momento que não é muito bom, essa função pode se manifestar, criando assim uma preocupação com o externo, uma preocupação com o mundo em geral. Então, isso se manifesta muitas vezes de uma maneira não saudável, são preocupações que são não saudáveis, não são muito bem balanceadas. Principalmente porque o sentimento introvertido dominante suprime essas preocupações externas no dia a dia, até que uma hora isso se manifesta e pode criar um caos generalizado, né, na vida dessa pessoa. O sentimento extrovertido na posição crítica, para o ENFP e para o ESFP. Então, para esses tipos que têm o sentimento introvertido auxiliar, o sentimento extrovertido vai se manifestar de uma maneira crítica, uma voz crítica dentro deles. Então é uma função que cobra muito e tem muita pouca paciência. Então o sentimento extrovertido nesses tipos de personalidade atuam sempre criticando eles mesmos e as outras pessoas. Então pode ser uma função bem difícil de lidar, porque o sentimento extrovertido, como é o julgamento de valor das outras pessoas, esses tipos podem muitas vezes verem esses julgamentos como negativos, mesmo quando não são. O sentimento extrovertido como ponto cego, para o INTJ e para o ISTJ. Para esses tipos que têm o sentimento introvertido terciário, que é a base moral desses tipos de personalidade, o sentimento extrovertido é uma decisão muito diferente para eles, porque eles preferem tomar a decisão com qualquer outra coisa sem ser o sentimento extrovertido. É chamado de ponto cego porque é naturalmente uma função muito difícil e ignorado por essa personalidade, por realmente
não ter a compreensão dela. É uma função que esses tipos não conseguem engajar por longos períodos de tempo. Essa função drena muito eles porque eles não têm realmente acesso, eles têm grande dificuldade de lidar com o sentimento extrovertido. E por fim, o sentimento extrovertido como função negativa, para o ENTJ e para o ESTJ. Então esses tipos que têm o sentimento introvertido inferior, o sentimento extrovertido vai ser ainda menos presente nessa personalidade. Porque essa função negativa representa todo o oposto dessa personalidade. É uma perspectiva completamente diferente, porque o pensamento extrovertido, da mesma maneira que o sentimento extrovertido, ligada com o exterior, ele está objetivamente vendo o que as outras pessoas estão julgando. Mas o sentimento extrovertido está ligado na importância das coisas, o que as outras pessoas acham de valor, que é completamente diferente do pensamento extrovertido, que está ligado no que as outras pessoas pensam, no que faz sentido para as outras pessoas e por isso vai ser útil no meu pensamento extrovertido. Então é uma perspectiva completamente diferente e esses tipos têm pouquíssimo acesso ao sentimento extrovertido. Meu nome é Gabriel Ligeri e esse foi o vídeo do sentimento extrovertido. Deixe aí nos comentários qual é a sua relação com o sentimento extrovertido. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.